Olá, estamos com mais uma contação de histórias através da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e sempre que a gente começa esse formato de contação de histórias, a gente te ensina sobre um filtro que você deve usar toda vez que alguém disser para você que está trazendo a mensagem de Deus. Então, peço que você vá na quinta lição, nas últimas lições de contação de histórias e aprenda lá a usar esse filtro para que você não seja enganado por falsos pregadores, falsos profetas. Esta história de hoje, ela pretende falar da nossa caminhada durante a vida nesse habitáculo terreno. Filosofei, habitáculo terreno, porque nós não somos só esse corpo. Algo de nós verdadeiramente habita nesse corpo. Ele é essa habitação. Então, a pergunta seria: o que eu devo fazer desse meu tempo de vida humano, desse meu tempo de vida terreno aqui na Terra? Nós fomos criados com um potencial para fazermos parte do propósito estabelecido por Deus. Nós fomos criados por Ele para participarmos de um propósito, nós temos potencial para isso. Então, quando eu falo em potencial, eu queria que você didaticamente imaginasse duas figuras que eu vou apresentar aqui e você vai entender, o que esse potencial neles é capaz de fazer. Você imagina uma semente. Uma semente ela pode transformar-se em uma árvore, e essa árvore dar muitos frutos. Então, isso tudo, de transformar-se em uma árvore e muitos frutos, está na semente. Ela tem esse potencial. E quando ela é plantada, o agricultor às vezes planta, rega, mas esse potencial já está programado dentro dela para ela atingir aquilo que ela tem que atingir, aquilo que foi estabelecido por Deus para ela atingir. Então, isso é que eu estou dizendo que é o potencial. Assim como potencial, eu queria que você também pensasse na lagarta. Uma lagarta ela é rugosa, cabeluda, feia, gosmenta, mas ela pode se transformar numa borboleta. Então, existe um potencial dentro dela, existe um propósito do Criador para que isso aconteça com a lagarta. E se a vida transcorrer bem, a metamorfose vai acontecer e ela se transformará numa borboleta. É isso que eu estou querendo dizer, que nós temos o potencial de fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós como um propósito. Porque Deus, ele não é injusto. Deus não vai querer que a gente atinja o máximo do ápice de ser a imagem e semelhança dele, se ele não nos desse um potencial para atingir isso. Quanto mais a nós, se ele faz isso com as suas criaturas menores, nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós não fomos criados aleatoriamente, não é uma criação aleatória. Deus ele não é incoerente com a sua criação, muito pelo contrário. Deus ele é inteligente, ele é sábio, ele tem um propósito para nós. Então eu quero que você creia realmente, Deus tem um propósito para a humanidade e nós somos criados com potencial para realizar esse propósito. Aqui em Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criaturas, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a intenção de Deus de ser bom, de fazer coisas boas, preparar todas essas coisas boas para que nós pudéssemos andar nelas conforme Ele fez. Então, nós temos potencial disso. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador para representar esse Criador no meio dessa criação. E é certo que essa posição que Ele nos colocou é uma posição imerecida. Nós não merecemos essa posição, mas ela está revelada nas Escrituras. Eu vou ler para vocês em Salmo 8, versículo 3 a 5, diz que quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, ele pergunta: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
Então nós temos toda essa responsabilidade de representar Deus aqui, temos essa capacidade que Ele colocou em nós, mas isso nós não merecíamos, né? Está no coração de Deus um amor por nós que nós não merecemos. Nós somos criados para nos preparar para viver a eternidade com a Trindade Divina. E também não somente isso, nós somos criados para preparar outros para andar conosco nesse caminho. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Para que a gente vai fazer isso? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então nós temos toda uma forma correta de viver aqui. Nós temos todo um objetivo e quando vivemos esse objetivo, todo um efeito será gerado baseado nisso, de acordo com a vontade de Deus. Deus ele é perfeito no seu propósito para nós. Mas você pode perguntar, como é que eu posso atingir todas essas expectativas que você está me dizendo que eu sou, todo esse potencial, se eu sou carnal, se eu sou frágil, se eu sou mortal? Essa pergunta parece até ser boa, mas ela esconde muita ignorância espiritual, muita ignorância do que diz as Escrituras, porque nós já vimos que não vem de nós, é de Deus que vem esse transformar, né? Ele estabelece isso, ele capacita, ele dá esse potencial, ele transforma o carnal, né, em espiritual, ele transforma o fraco em forte, ele transforma o mortal em imortal. É Deus que tem esse poder, é nele que está isso. E nós? Então, se eu ficar perguntando, olhando, fazendo perguntas baseado na minha estrutura frágil, parece que eu estou fugindo da minha responsabilidade. Eu estou desconsiderando que Deus estabeleceu um meio para que o homem cumprisse esse propósito. E principalmente, Deus ele nos ordenou a fazer essa caminhada, mas ele não é para a gente fazer essa caminhada sozinhos, mas também não é para a gente fazer essa caminhada mal acompanhado, né? Então devemos tomar cuidado, porque é a Trindade Divina que quer caminhar conosco esse caminho, e ela nos oferece intimidade, ensino, né, e acompanhamento. A Trindade quer participar. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos, mas também fomos feitos para caminhar com ela, com a Trindade Criadora. Deus nos criou e Ele conhece as nossas limitações. Então eu não posso ficar olhando para elas usando como desculpa, que eu não consigo caminhar. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele nos conhece. Nós devemos compreender que a nossa vida nos foi dada para que pudéssemos vivê-la em companhia do nosso Criador. Deus não nos criou e nos jogou. O objetivo, né, o propósito é que nessa vida a gente caminhe ao lado dele. Ele se propôs, né, no seu propósito, ele se propôs a estar conosco. Essa é a chave para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa capacitação para cumprir o propósito dele. Ele tem que estar caminhando ao nosso lado. Sem essa presença de Deus, na verdade, você não está nem vivendo, porque Ele é a vida. Então, você afastado dele, né, você não está vivendo. E só uma coisa que impede a presença de Deus em nós, é o pecado. É você agir em desobediência aos princípios estabelecidos por esse próprio Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então você rompe o caminho, você rompe a ligação. Deus não caminha com você se você estiver em pecado. Então para onde você vai? Como é que você pode acertar o caminho sem Deus para te guiar? Então você tem que abandonar essa postura rebelde, porque Deus quer e gosta de caminhar conosco. Por que então você vai se manter rebelde? Por que você vai se afastar, né, da fonte da vida que é Deus? Deus gosta de caminhar conosco. Diz em Gênesis
que Deus passeava pelo jardim, né, chamando Adão. Então o primeiro homem ele tinha muito o que fazer. Deus estabeleceu um jardim e mandou ele tomar conta do jardim, mandou ele tinha que cuidar da sua família, cuidar de tudo que estava lá, preparar, né, o povoamento de toda a terra. Então, todas as responsabilidades que Deus deu para Adão, né, mas Deus estava com ele como um mestre, capacitando ele num momento de intimidade, né, num momento agradável no seu jardim, no final da tarde. A presença de Deus era a capacitação que ele necessitava para tudo que ele fosse fazer amanhã, né? Então ele precisava da presença de Deus hoje. Outra figura muito interessante, né, e íntima de Deus, Deus disse para Abraão caminhar, né, por uma terra desconhecida. Sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele não conhecia aquela terra, né? Só que Deus esteve com seu servo em todo momento. E é interessante como Deus gosta de caminhar, e o efeito dessa caminhada nos aperfeiçoa, é que Deus diz para Abraão, mesmo já velho, Abraão já estava velho, e ele ouviu de Deus assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não tem idade para isso. Você agora pode decidir andar na presença de Deus, e se submeter, né, a Ele ser o seu guia, né, e deixar Ele caminhar ao seu lado, e você vai se aperfeiçoar. Não tem idade, você não precisa manter a mesma pessoa, né, nos seus pecados, afastado de Deus. Você pode agora, né, decidir andar com Ele e ser aperfeiçoado nessa caminhada. Deus caminhou com o povo no deserto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Então nós sabemos, né, a história do povo de Israel que andou no deserto por 40 anos. E Deus caminhou com eles e os guiou ali esses 40 anos. Jesus mesmo se revela essa importância de se buscar o caminho correto para Deus. E o caminho correto para Deus é o próprio Jesus. Ele se denomina, ele se revela como esse caminho que leva o homem a Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é algo que faz parte, né, da nossa vida. Nós devemos escolher um caminho, nós devemos andar um caminho. E Deus nos fez para caminhar com Ele. E Jesus Cristo está dizendo: eu sou o caminho, vem a mim, vem através de mim. E Jesus mesmo revela que Ele é esse caminho, mas também Ele revela que existe uma caminhada que Ele faz conosco. Então não é somente Ele é o caminho, Ele está caminhando conosco nessa direção. E diz lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, que não ande afastado, né? Volte para Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, de andar conforme os seus próprios caminhos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E um jugo é um instrumento que coloca você lado a lado, né? Um semelhante seu, e é isso que Jesus Cristo está nos oferecendo, uma caminhada lado a lado. E Ele vai nos aliviar, e essa caminhada nós não vamos nos cansar, porque Ele nos alivia, e o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. Jesus nos chama para segui-lo. O caminho que Ele trilhou, Ele falou: ando no mesmo caminho que eu trilhei. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Para de andar nos seus próprios caminhos, se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus espera que a gente se guie, até pela voz dele, porque é infalível nós andarmos no caminho correto se nós estivermos ouvindo a voz de Cristo. É infalível, nós sempre estaremos no caminho que nos leva a Deus. Então ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Então, o caminho que nós precisamos trilhar nessa vida, o que nós vamos fazer, né, durante com esse habitáculo terreno que nós temos, esse período de vida, só existe uma resposta certa: é andar nos caminhos que Deus estabeleceu e que Ele próprio vai caminhar conosco. Todo o nosso potencial ele só pode ser desenvolvido durante essa caminhada com Deus. Vocês entendem que nós estamos perdendo, né, atingir o máximo que nós podemos, porque nós decidimos andar pelas nossas próprias capacidades. Quando a gente se submete àquilo que Deus preparou para nós estamos sim sendo preparados para atingir o máximo, né, do nosso potencial. Nós não somos animais ou outra espécie de criatura que vive por instinto ou por programação. Só podemos ser aperfeiçoados, transformados à imagem de Deus através do aprendizado que vem do próprio Deus. E esta é a condição para que o propósito de Deus se cumpra em nós. A gente se engana se a gente acha que podemos aprender as coisas de nós mesmos. Nós somos inteligentes, nós somos cientistas, já mandamos homens à lua, já fizemos isso, já fizemos aquilo, estamos explorando o espaço. Você, na verdade, está se enganando, achando que esse tipo de conhecimento e capacidade vai levar você para algum lugar. Você vai aprender de você mesmo. Porque a nossa maturidade integral, a gente não é só físico, biológico, né, emocional, nós somos também espirituais. Então a nossa maturidade integral depende de andarmos na presença daquele que nos criou e que é o Espírito eterno. Deus não é um ente superior, distante. A gente está vendo que Ele está propondo estar do nosso lado. Ele é próximo, Ele é constante, Ele é paciente. Deus é Pai. Então, não despreze a oferta de Deus para aqueles que escolhem andar com Ele e obedecê-lo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a proposta de Deus para você. É com quem você quer caminhar. Você quer continuar caminhando sozinho e você acha que está caminhando sem a influência de Deus, você está caminhando para a perdição. E Deus está te propondo hoje, né, uma companhia nessa caminhada durante essa vida. E caso essa mensagem tenha caído no seu coração e você deseja voltar para Deus, conte conosco nessa caminhada. Nós queremos caminhar juntos com você e com Deus. Entre em contato nos comentários desse vídeo, né? Você pode mandar mensagem pelo número do WhatsApp que está aí, ou pelo e-mail também. Você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser, ela é pública. Avise os desconhecidos seus que nosso formato é esse formato de contação de histórias, num tempo mais curto. Deixe o seu joinha se você gostou da mensagem. Inscreva-se no canal para fortalecer esse meio de comunicação nosso. Amém?